Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, fascinante: a de que não existe um jeito certo de pensar. A gente raramente para refletir sobre como a nossa própria mente funciona, né? E mais importante, A gente tende a achar que sim, né? Que a experiência dentro da cabeça de cada um é universal, que todo mundo tem aquela mesma vozinha lá dentro. Só que a realidade, olha, é muito mais complexa e interessante. Essa variedade do pensamento humano é uma das ideias mais transformadoras do nosso tempo e é sobre isso que a gente vai conversar. a ideia central é ao mesmo tempo super simples e muito poderosa. Pensa assim: a gente tem alturas e cores de olhos diferentes, certo? Nossos cérebros também são assim, eles processam o mundo de jeitos distintos. E o ponto-chave é esse: essas diferenças não são falhas para serem consertadas, mas sim variações normais da experiência humana. Mas de onde é que veio essa ideia? Para a gente entender bem, a gente precisa voltar um pouquinho, ver qual é a origem do conceito e como ele meio que redefine a nossa visão sobre como o cérebro funciona. Na essência, neurodiversidade é a palavra que a gente usa para descrever essa gama imensa de mentes humanas. A grande sacada é que não existe um cérebro normal ou padrão. O que existe é um espectro de funcionamentos neurológicos. Esse termo foi criado lá nos anos 90 por uma socióloga australiana, a Judy Singer. E olha que curioso, foi na mesma década que a internet começou a bombar. E isso não é coincidência, não. Pela primeira vez, pessoas com jeitos bem diferentes de pensar puderam se conectar online e perceber: uau, eu não tô sozinho. O movimento começou bem focado em autismo e TDAH, mas hoje já abraça uma variedade enorme de condições. E essa frase é brilhante, né? Resume a força do conceito de um jeito perfeito. A analogia com a biodiversidade é certeira. A variedade não é só bonita, ela é essencial para qualquer sistema se manter forte e saudável, seja uma floresta ou a nossa sociedade. Tá, mas o que significa na prática ser neurodivergente? Uma analogia bem simples com a estatística pode ajudar a gente a visualizar isso. Vamos pensar na altura. Se a gente colocar a altura de todo mundo num gráfico, o resultado vai ser um desenho que parece um sino, sabe? A maioria de nós vai ficar ali perto da média, bem no centro da curva. Agora, o mais interessante é olhar para as pontas. Enquanto bilhões de pessoas têm uma altura na média, só umas 2.400 pessoas no mundo inteiro têm mais de 2,10 de altura. É bem raro, mas é uma parte real e válida da humanidade. Com o cérebro, a lógica é a mesma. A maioria das pessoas pensa de maneiras parecidas, ali no meio da curva. Mas existem grupos que pensam de um jeito bem diferente, que estão nessas pontas. E aqui está o ponto fundamental. Não é uma questão de ser melhor ou pior, é simplesmente uma questão de ser diferente. E esse grupo inclui condições como autismo e TDAH, que são transtornos do neurodesenvolvimento. E o conceito também se expandiu para abraçar condições adquiridas ao longo da vida, como o transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. Mas aqui tem um ponto crucial. É muito importante distinguir neurodiversidade de doença mental. A linha que separa as duas coisas é o impacto. Por exemplo, uma pessoa autista pode usar uma rotina para se acalmar, para se sentir no controle. Já uma pessoa com TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, faz uma rotina por compulsão, e isso a faz se sentir pior. A doença mental começa onde a vida piora de forma consistente por causa daquela condição. E o mais legal do movimento da neurodiversidade é que, em vez de focar só nos desafios, ele joga a luz nas forças únicas de cada um. Pessoas no espectro autista, por exemplo, muitas vezes têm uma atenção a detalhes que é, assim, excepcional. Pessoas com TDAH podem ter uma criatividade incrível e uma capacidade de hiperfoco nos seus interesses que leva a resultados extraordinários. E quem tem dislexia, apesar dos desafios com a leitura, muitas vezes tem habilidade de pensamento espacial e criativo bem acima da média. E olha, isso não é prêmio de consolação, não. São contribuições genuínas. Então, se essas mentes trazem tantas contribuições valiosas, como é que a sociedade pode se adaptar para destravar todo esse potencial? A questão central é que, muitas vezes, o problema não está no indivíduo, mas no ambiente. As dificuldades aparecem quando uma sociedade é muito rígida e não se adapta a jeitos diferentes de trabalhar e de interagir. A boa notícia é que as soluções são, na maioria das vezes, super simples. Coisas como dar instruções de várias formas, por escrito e falando. Permitir o uso de fones de ouvido para diminuir os estímulos, usar tecnologia para ajudar em algumas tarefas. São pequenas mudanças, mas que fazem uma diferença gigantesca. Isso tudo não é só uma questão de justiça social, de ser bonzinho.
Abraçar a neurodiversidade é, na verdade, uma vantagem estratégica para a sociedade inteira. Pensa só, quando todo mundo num time tem o mesmo perfil, eles acabam criando pontos cegos coletivos. Eles olham para os mesmos problemas e, claro, propõem as mesmas soluções, caindo naquela armadilha do pensamento de grupo. É preciso ter alguém que enxergue o problema de uma nova perspectiva para encontrar uma solução inovadora. A neurodiversidade oferece exatamente isso, maneiras genuinamente diferentes de processar as coisas, algo que nenhum treinamento convencional consegue replicar. Portanto, a conclusão é clara. Uma equipe, uma organização ou uma sociedade que inclui e valoriza a neurodiversidade não está só fazendo a coisa certa. Está, na verdade, se tornando mais forte, mais criativa e mais inteligente. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Imagina só os grandes desafios que a gente enfrenta hoje em dia. Que soluções incríveis poderiam surgir se a gente realmente aproveitasse todo o espectro do pensamento humano? O potencial é simplesmente imenso.